Salve, salve galera! Começa agora mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Eu, Carlos Costa, estou mais uma vez na companhia de Guilherme Longo, aqui nos estúdios da Motorsport Network em São Paulo, e sempre conosco Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade nos canais ESPN. Fausto, já deixo aqui a deixa para o seu BRAP inicial nessa semana que antecede o GP de Misano 2, GP de Emília-Romanha, oficialmente, mais uma prova lá na Itália. Seja bem-vindo, Fausto. É isso, bom dia Carlos Costa, bom dia Guilherme Longo, Brap! Salve rapaziada ligada no podcast, oferecimento Yamaha Motor do Brasil, Yamaha Racing Brasil e Motorsport Brasil, começando uma semana que promete muitas emoções, né? Misano 2, tivemos teste na semana passada lá, tivemos corrida lá, uma vitória inacreditável do Marc Marques, a segunda consecutiva, tudo indicando que teremos muitas emoções, muitas disputas nesse final de semana, que é o último na Europa, antes das rodadas asiáticas, das rodadas fora da Europa. Momento importante no campeonato. Vamos lá. Sem dúvida, Guilherme. Expectativa boa para mais uma corrida em Misano, depois de Marc Marques vencer na casa de Valentino Rossi. E a rivalidade entre Il Dottore e o piloto espanhol volta à tona por conta de declarações recentes do piloto italiano. Conte-nos, seja bem-vindo. É isso aí, salve Carlos, Fausto, um abraço pra todo mundo, né? Tô de volta depois desse período fora, período de sertões, que inclusive, olha, vou falar pra todo mundo aí, foi uma experiência fantástica, assim, muito legal acompanhar, e depois uma merecida folguinha, mas agora de volta. E antes só de entrar nisso, né, o Fausto falou que é uma semana importante, o fim da turnê europeia, na verdade já era pra ter sido o fim da turnê europeia, né, se não fosse cancelamento do Cazaquistão, cancelamento da Índia. Então estamos aí em Misano em uma semana que promete muito, inclusive fora da pista. A gente deve debater isso futuramente no podcast, mas a gente deve ter essa semana a confirmação do congelamento dos motores, né? Então uma pauta pra gente ficar de olho, debater até na semana que vem. Mas o foco hoje é Valentino Rossi, Marc Marques, de novo, 2015, aquele fantasma que volta a assombrar o paddock da MotoGP. O Valentino Rossi participou do podcast do André Aminho, piloto que foi inclusive da academia do Valentino Rossi, que está ali ainda muito envolvido com o paddock da MotoGP, e lá o Rossi destrinchou o que aconteceu em 2015, que foi o ponto de início de toda essa rivalidade, de toda essa treta que existe entre Rossi e Marques. Falou aí sobre todos os pontos de tensão do ano, lembrando, começou naquele GP da Argentina, em Termas de Rio Hondo, foi a terceira etapa do campeonato. A gente teve o primeiro encontro deles, o Marques vai ao chão, o Rossi vence a corrida, e ele ainda continua falando, né, dos outros momentos, culminando naquele que é o maior de todos, o mais conhecido, o chute no Marques, no GP da Malásia. O Rossi, inclusive, contou, pelo menos não conhecia, não sei se o Fausto sabia, né, mas o Rossi contou os bastidores de como foram as reuniões dos comissários. Ele estava lá, o Marques estava lá, o empresário do Marques estava lá. E aí o Rossi falou, né, cara, essa decisão de... O Rossi, né, ele é penalizado para a etapa seguinte, em Valência. Ele é penalizado largando da última posição. E aí ele fala, foi naquele momento que eu percebi que eu perdi o título. E ele fala, né, que olhou para a cara do Marques e o Marques, sem olhar para o Rossi, estava com um sorrisinho de tipo, vencemos. E a gente está falando isso em 2024, né, quase 10 anos depois, o Rossi ainda fica remoendo muito isso, né? Falou que nunca tinha passado por uma situação como essa, que nunca tinha visto alguém ter sido tão sujo quanto o Marc Marques foi ao longo daquela temporada, e voltou a defender a teoria de que o Marques estava fazendo de tudo para que o Lorenzo ganhasse, para que um piloto espanhol fosse campeão naquele ano. Fausto, a interminável rixa, treta, polêmica, enfim, entre Valentino Rossi e Marc Marques. E eu acho que aqui não é nada exagerado usar o termo treta a julgar pelo que aconteceu na pista em 2015 e todo o climão Os que próprios termos que ele usa 10 anos depois. Exatamente. Fausto, sua análise dessas declarações últimas de Valentino Rossi sobre 2015. Pois é, né, assim, a gente fica surpreso, né, e um pouco desapontado do Rossi insistir nesse assunto, né. Foi uma entrevista de 1h15, e maravilhosa a entrevista, eu vi a entrevista na íntegra, e o Rossi conta histórias espetaculares do início da carreira, que esqueceu o macacão em casa, as brigas com o Biaggi no elevador, uma série de conversas engraçadas. Ele teve uma vez que ele esqueceu o capacete e falou que tinham levado o capacete, tinham furtado o capacete dele, mas ele tinha esquecido em casa, aí correu com o capacete emprestado. Contou várias histórias interessantes, inclusive as 3 vitórias que ele considera as mais importantes da carreira dele contra os seus principais rivais, né?
contra o Max Biaggi em 2004, né, na África do Sul, contra o Stoner em 2008, em Laguna Seca, nos Estados Unidos, e também contra o próprio Lorenzo em 2009, lá em Montmeló, na Espanha. Então, ele fez uma primeira parte muito boa. Ele é ótimo de falar, né? Falou que é bom piloto de carro, mas acha que é melhor de moto. Está num grande momento, fez pódio esse fim de semana nas corridas de carro, mas aí teve uma determinada hora lá que ele se voltou para criticar o Marc Marquez, né? E ele não considera o Marc Marquez como um dos seus principais adversários, mas ele considera como o piloto mais sujo da história. E essa referência que ele fez a 2015, que tem 10 anos, né? Então, assim, não vai mudar nada. O que era para acontecer já aconteceu. E ele começa, justamente como vocês falaram, da Argentina, né? Que ele diz que o Marquez foi direto em cima dele lá em Termas do Rio Hondo, coisa que os narradores não viram, né? Assim, pareceu mais que ele tinha mudado a linha dele e aconteceu aquele acidente. Depois ele se refere à ultrapassagem que o Marquez teria tentado fazer sobre ele lá na chicane de Assen, na Holanda, né, na última volta, onde ele disse, eu vi que ele vinha para dar em mim e que eu não ia conseguir fazer a curva e tal, e não fez a curva, né? E ganhou a corrida. E eu acho que hoje isso seria muito provavelmente punido, né? Isso seria muito provavelmente punido, como seria punida a manobra que ele fez sobre o Stoner em Laguna Seca, lá no Sacarrolha, né? Porque se hoje a gente tem sensores que medem milímetros de excesso de limites da pista, para você cortar como ele fez na Holanda e como ele fez nos Estados Unidos, certamente ele seria punido. Então, acho que ele está um pouco preocupado com esse avanço do Marquez e também a presença do Alzamora, xingando ele. Ele disse que foi xingado pelo Alzamora e ele estava lá com o Meregali, que era um membro da equipe, era um dirigente da Yamaha, e o Emílio Alzamora era o empresário do Marquez na época e que haveria um complô entre eles para favorecer o Lorenzo. Eu já achei um pouco difícil de aceitar na época, né, que houvesse uma situação dessa. Talvez eu esteja sendo ingênuo ainda 10 anos depois e talvez ele esteja certo, mas o fato é que nada vai mudar, né? Então, acredito que o que tenha levado o Rossi a transformar uma entrevista que começou admirável, com histórias muito saborosas dos bastidores, discussão especialmente com o Biaggi, com o Stoner. Ele disse que quando perdeu o título pro Tony Elias, aquele maldito Tony Elias, que derrubou ele na Espanha e ganhou dele em Portugal, né? E ele perdeu o título por conta disso, né? E em 2006, né? Porque ele estava voltando a 2006, ele falou que ficou 10 dias sem sair de casa, deitado na cama, virando para um lado para o outro. Então, ele guarda umas situações que podem ser engraçadas, mas não acrescentam muito e, sobretudo, você desmerecer o Marquez. Você pode não gostar do temperamento dele, da forma como ele pilota, mas ele é um grande piloto. Eu fiz uma chamada ontem que ele está em declínio. E aí deu o maior rolo lá no Papo Mundo Moto. Como é que você fala que está em declínio? Está em declínio porque ele tem 8 títulos olhando para trás. E dificilmente terá essa repetição de títulos olhando para frente, né? Então, o Valentino com 31 foi em 2010. Foi quando ele sofreu o acidente e de lá para cá ele não conseguiu mais ganhar nenhum título. O Marquez está com a mesma idade, está num momento melhor, mas tem o braço avariado. Então, tudo isso nos leva a crer que o Rossi está preocupado com que o Marquez tome os 9 ou ultrapasse os 9 títulos que ele tem até agora no Mundial. Eu ia fazer essa provocação para você, Guilherme. O Rossi já está antevendo um Marquez campeão do mundo com a Ducati e, enfim, a sua análise sobre essa narrativa do próprio Valentino, né? Colocando aí que o Marquez e o Lorenzo estariam ali num conluio espanhol contra ele, o que inclusive é um tanto contraditório na medida em que o Marquez venceu corridas contra o Lorenzo naquele campeonato depois de algumas tretas com o Rossi. Mas enfim, é uma confusão interminável, né? Tem muita coisa que dá pra gente tirar disso aí, né? Eu acho que o primeiro ponto é essa questão, né? O Marquez estar ajudando o Lorenzo na conquista do título. O Marquez era piloto da Honda, o Lorenzo piloto da Yamaha. Tudo bem que os dois são espanhóis, mas os dois guiando para marcas japonesas que rivalizavam e que dominavam a MotoGP naquele período, né? Tanto que se você olhar 2015, todas as vitórias daquela temporada foram das duas marcas. Não teve uma marca não japonesa a vencer naquele ano, uma vitória fora de Honda e de Yamaha. Então, para mim, é um
uma narrativa que o Rossi criou e que pra mim até hoje não casa muito. E é um pouco triste, sabe, ver o Rossi numa situação dessa. Ele vira e mexe, tem esses momentos de atacar o Mark Marques, não é a primeira vez. Inclusive, se eu não me engano, não é nem a primeira vez esse ano que ele faz isso. E é uma coisa que não condiz com o tamanho do Rossi, sabe? Tudo bem, o Marques pode passar, pode conquistar 2 títulos e passar o Rossi na marca, né? O Rossi tem 9 somando todas as classes, o Marques, como o Fausto bem disse, tem 8. Cara, isso não diminui o fato de que o Rossi é o maior da história. Se a MotoGP hoje tem essa visibilidade que tem hoje, o patamar que tem hoje, é por causa do Rossi, e não é a quantidade de títulos que o Marques tem que vai mudar a situação. E isso não sou eu criticando o Marques. Eu gosto do Marques, eu admiro muito os 2 pilotos. Mas o Rossi é o maior da história pelo impacto que ele teve para o esporte. É uma coisa que nenhum outro piloto de 2 rodas conseguiu repercutir e minimamente replicar até hoje. Então, para o Rossi, 10 anos depois, ainda tá preso nisso, sendo que ele já está em outra situação. O Rossi está correndo de carro hoje, está indo muito bem, é dono de equipe na MotoGP. Eu acho que ele não precisava ficar remoendo essas coisas, não. Eu acho um pouco pequeno da parte dele até. Pequeno de um cara gigante. Fausto, queria um pouco da sua visão sobre, talvez, as motivações do Valentino Rossi para tratar desse tema de maneira tão agressiva, já que a gente está falando da pilotagem de Marc Marques. E como o Gui bem disse, né, não é a primeira vez que o Valentino dá suas fustigadas aí no Marc neste ano. Será que o Rossi, de fato, antevê um novo título mundial do Marques, quer pintar nele a pecha de piloto sujo? Pecha essa que o Rossi não tem, embora fosse ali malandro também nos seus momentos mais tensos na MotoGP, Fausto? Pois é, acredito que sim, concordo com o Gui. Eu acho que o Rossi está preocupado com 2025, né? 2024, a gente sabe que o Marques vem de 2 vitórias, mas está 53 pontos atrás do Bagnaia, do Martin, com o Bagnaia em segundo. Eu acho que a briga está entre o Bagnaia e o Martin, e o Rossi, e o Marques e o Bastianini podem eventualmente mudar essa tendência, né, de acordo com o que vai acontecer. Por exemplo, para a corrida de sexta-feira, para a corrida de domingo, na sexta-feira, que vai definir Q1 e Q2, a previsão é de 70% de chance de chuva. Amanhã 90%, mas amanhã não conta. Mas na sexta-feira, no sábado não, sábado e domingo 10%. Porém, ali é na beira do mar, né? E dependendo do vento, as coisas podem mudar muito rápido, como mudaram, né, na semana, no domingo da corrida, né, e acabou gerando aquele desastre, aquela decisão desastrosa do Martin. Então, para 2024, eu acho que o favorito, a gente concorda, que continua sendo o Bagnaia, ainda que ele esteja atrás do campeonato, e ainda que em 13 etapas, o Jorge Martin liderou 10, né, em 13 etapas, em 13 GPs completos, né, em 26 corridas, o Jorge Martin liderou no final do domingo em 10, né, então 10-3. Mas esse pêndulo pode mudar em função do Marques. Eu acredito que o Rossi esteja incomodado com o fato do Marques ser uma pedra no sapato muito maior do que seria o Jorge Martin, né? Porque o Marques tem uma história com ele e a história do Bagnaia com ele também é muito próxima, né? Então fica essa guerra, ele manobrando, né, com a influência que ele tem no motociclismo italiano e na própria Ducati, e o Marques como um intruso, um convidado mais do que trapalhão, um convidado imprevisível, perigoso, né? A raposa no galinheiro. Mas eu acho que eu concordo com o Guilherme e com você, Carlos, que não é um assunto que seja relevante a essa altura, e se o Marques conseguir esse feito, né, em 2025, 2024 seria mais extraordinário ainda. Se o Martin ganhar esse título em 2024, vai ser uma coisa extraordinária, pelas circunstâncias. Então, as circunstâncias de 2015 morreram lá em 2015, quando eu me pronunciei, dizendo que eu acho que o que gerou essa situação toda foi o Grande Prêmio da Austrália, a coletiva, onde o Valentino Rossi chegou em quarto, né, o André Iannone chegou em terceiro, e ele começou muito bem essa coletiva defendendo o Iannone, que foi vaiado, já naquela época, pelos fãs dele. Ele, o Iannone fez o que tinha que fazer. Se ele foi terceiro, o Rossi esteve brigando pela vitória, mas acabou o Marques, quis o Marques, que esperou os pneus esfriarem para atacar e vencer. E no final dessa conversa que ele queria desestabilizar, o Marques falou assim: vem cá, se eu tivesse essa intenção, eu não teria vencido, não teria deixado o Lorenzo vencer, né? Se eu estava intencionalmente com vontade de te atrapalhar, eu não teria vencido a prova, né? Então, isso tudo levou àquela confusão
a meu ver, o Rossi foi punido. E ele diz que foi punido e o regulamento não previa isso. Previa, né, os pontos de penalização naquela época, né, previam que ele já tinha tido um ponto em Misano, né, por andar lento na linha rápida, tomou mais 3 pontos, com 4 pontos ele largaria na última posição. E teve um precedente, o Karel Hanika também teve uma situação de penalização num outro acidente que tomou logo 5 pontos. Então, havia essa previsão no regulamento e o regulamento foi aplicado, né? Ele poderia, onde ele tem razão, ele poderia ter sido punido na própria corrida, né? Isso seria o normal. Porém, a gente sabe que 10 anos depois é difícil essas punições saírem tão rapidamente quanto se espera. Agora, eu queria saber a opinião de vocês em relação à situação. A minha opinião, achei que foi intencional o Rossi empurrar o Marques para fora. Agora, a patada ou não patada, o chute ou não chute, não tenho uma definição precisa sobre isso. O que vocês acham que aconteceu lá em Sepang? Para mim, tudo intencional, Guilherme. Eu acho que assim, foi tudo intencional. Talvez o chute pode ter sido até um ato reflexo. Um ato reflexo, mas que ele tinha a intenção ali, ele estava meio pé da vida. A própria entrevista ele cita, né? O Fausto B falou, a Argentina foi o início de tudo, depois teve a questão de Assen, e aí Sepang foi a gota d'água. O chute pode até ter sido involuntário, mas não inconsciente. Dentro ali do calor do momento, uma rivalidade ferrenha, e acabou fazendo que, eventualmente, se não tivesse pilotando numa moto, uma corrida do Mundial de Moto Velocidade, não fizesse, né? Mas, aquele campeonato foi pegado e ótimo para todos nós que amamos o motociclismo. Agora, GP de Misano 2 vindo aí, o GP de Emília-Romanha, oficialmente. Interessante a gente trazer a situação de campeonato também antes da próxima etapa, né, Guilherme? Vamos lá então, Jorge Martins segue na liderança, 312 pontos contra 305 de Pecco Bagnaia, 7 pontos só, separando líder e vice-líder. Marc Marques já um pouquinho mais atrás, 259, e Enea Bastianini, 250. E agora, só para completar o top 5, né, o primeiro não Ducati da tabela, Brad Binder com a KTM, 161, já muito distante, mas é engraçado que a gente tem duas brigas bem claras aí, né? Martin e Pecco e Marques e Bastianini. Sim. Fausto, expectativa para a próxima etapa aí em Misano? A expectativa é do Pecco Bagnaia vir com tudo, né? Ele recuperou muitos pontos, não estava 100% fisicamente por conta do acidente com o irmão do Marc Marques lá em Aragão, mas eu acho que ele teve 2 semanas para se recuperar e ele tem que ser frio, ele tem que buscar, é perfeitamente possível buscar essa pontuação, ele conhece a pista como ninguém e eu acho que ele vai querer virar esse jogo, até porque o Martin liderou mais vezes do que ele. Quanto ao Marques e ao Bastianini, eles estão ali na espreita, né? O Bastianini tem 62 pontos de atraso, o Marques tem 53, são 259 pela frente. Pode chover e tal, mas em condições normais, o favoritismo. E teve teste lá, quem foi o mais rápido no teste? Pecco Bagnaia, né? Foi o mais rápido no teste. E foi um teste bom para a Yamaha, né? Porque o Fábio Quartararo fez o 5º melhor tempo, a menos de meio segundo. O Marques ficou a meio segundo, mas era um teste para ver as motos e um teste oficial. E testaram pneus também. Eu acho que vai ser um corridaço. Acho que vai ser uma corrida sensacional no sábado e no domingo. E acredito que os italianos vão querer revidar essas 2 derrotas seguidas, especialmente essa derrota em casa há 2 semanas. Expectativa boa para a próxima etapa. Deixa aqui seu palpite, a sua visão sobre o que deve rolar e também sobre a treta Marc Marques e Valentino Rossi na área de comentários, nas redes sociais. Agora, Fausto, importante a gente falar também da possibilidade da vinda da MotoGP para o Brasil. Temos notícia nesse sentido, né? Pois é, as coisas estão caminhando, né? Assim, a taxa de homologação da MotoGP varia de 5 a 8 milhões de euros. Há que se reunir esses recursos, mas já houve recentemente uma vistoria internacional, não oficial da FIM, mas com uma pessoa que é muitíssimo gabaritada para tal, o ex-campeão mundial Franco Untini, que se aposentou no ano passado, é lenda da MotoGP e era quem cuidava da homologação dos circuitos. Ele esteve em Goiânia, fez as suas anotações, que vão ser repassadas para a FIM, mas foi uma espécie de uma vistoria preliminar em relação ao que precisa ser feito para que a pista seja homologada para receber o Mundial de MotoGP em 2026, tá? Essa vinda do Untini foi
foi proposta e as despesas ficaram com a organização do evento, que está se estruturando cada vez mais para fortalecer a possibilidade de nós voltarmos a ter o nosso grande prêmio do Mundial de MotoGP em 2026. Então essa é uma notícia boa, não são grandes mudanças necessárias, são aperfeiçoamentos de estrutura e alguns outros itens técnicos que, pelo fato de não ser uma vistoria oficial, não foram divulgados, mas que estão sendo discutidos, e as providências certamente serão tomadas, porque o desejo tanto da confederação, quanto dos organizadores, quanto da Federação Internacional de Motociclismo, é trazer o Mundial de volta ao Brasil o mais rápido possível. Esse mais rápido possível seria em 2026. 2026 está logo ali, Guilherme. Do Brasil, vamos para a China. Agora, mudando de disciplina no motociclismo. Vamos falar um pouquinho de motocross agora. Vamos falar então, começando com o MXGP, Mundial de Motocross, penúltima etapa da temporada 2024, lá em Xangai. E olha, a disputa está interessante. Vamos falar então dos resultados, começando pela classe principal, MXGP. Jorge Prado foi o vencedor geral da etapa e lidera a classe principal, são 943 pontos contra 936 do Tim Geiser. E o Jeffrey Hurlings vem aí em terceiro, já um pouquinho mais distante, com 895. Na MX2, Lucas Kennen venceu mais uma, a 8ª vitória dele no ano, mas a liderança da classe ainda é do Cade Wolf, 915 pontos. O Kennen tem 879 e já mais distante, Simon Langenfelder vem com 811. MXGP tira agora uma semana de pausa, retorno à Europa, antes da grande final, a etapa de Castilla-La Mancha, em Cossari, daqui 15 dias, Fausto Macieira. Pois é, tivemos o Grande Prêmio da China, né, que é sempre exótico, né, a China recebendo o Mundial de Motocross, e foi bom porque os pilotos chineses pontuaram nas 4 provas, né, os pilotos chineses, os pilotos locais, conseguiram assimilar um pouco da técnica de pilotagem, e na MXGP o campeonato virou, né? O campeonato virou na penúltima etapa, porque o Tim Geiser, o esloveno, que estava liderando, ele sofreu uma queda logo na primeira volta da corrida 1, e depois voltou, foi lá para 10º bordoado e tal, voltou, tomou um outro tombo, e aí a pedaleira empenou, ele não teve condições de continuar, e aí a vitória foi do Jeremy Seewer, né? E o Jorge Prado fez uma segunda colocação nessa corrida 1 e venceu a segunda corrida. Então, o espanhol da GasGas passa a liderar com 7 pontos, os 7 pontos de vantagem, em 50 possíveis na última etapa na Espanha. Vai correr em casa, ele é bicampeão mundial, e admiro muito o Jorge Prado, a gente já falou isso aqui no podcast, né, Carlos e Guilherme, porque ele fez a pré-temporada no AMA Supercross, o que mostra uma coragem, uma determinação imensa, porque é fácil você se machucar no Supercross, e ele defendendo o título mundial na classe principal do Campeonato Mundial de Motocross. Então, foi bom para ele ter feito, ele sobreviveu, inclusive deixou uma ótima impressão. Talvez, se ele chegar ao 3º título, ele vá para os Estados Unidos, né? Talvez ele se mude para os Estados Unidos, porque oferece um prêmio, uma premiação maior do que o próprio Mundial. E o Jeffrey Hurlings está ali, mas está a 48 pontos, né? 48 pontos com 50 possíveis, né? 25 nas duas corridas finais na Espanha. Então, dificilmente o Hurlings vai levar o título, mas está entre o espanhol, que corre em casa, e o esloveno, que corre fora, mas tem um talento indiscutível. Na MX2, 250, o Lucas Kennen da Bélgica venceu, né, venceu bem, mas o Cade Wolf, que é companheiro de equipe dele, o Husqvarna, o holandês, segue na frente. A diferença é grande, né? 31 pontos, então 31 pontos em 50 possíveis, então parece que o título está mais bem encaminhado para o The Wolf. Vamos ver o que vai acontecer. E tem uma última notícia uma mais recente sobre o Mundial de Motocross, que o Jeremy Seewer, né, que foi um dos grandes pilotos, foi 3 vezes vice-campeão mundial, assinou com a Ducati para competir no ano que vem como fixo no Mundial de 450, MXGP, o que mostra a vontade que a Ducati tem de dominar na terra, assim como domina no asfalto. E vamos continuar falando então de motocross, porque a gente vai pro palco, né, que o Fausto acabou de mencionar, Estados Unidos, porque a gente vai ter um campeão coroado já nesse fim de semana, Fausto Macieira. Super Motocross fez a segunda de 3 etapas
dessa disputa final, né? Lembrando que o Super Motocross combina aí os resultados do AMA Motocross e do AMA Supercross. A gente teve a segunda de 3 etapas em Fort Worth, no Texas. Na classe principal, a 450 SMX, Hunter Lawrence ficou com a vitória e assumiu a liderança com 90 pontos contra 89 de Chase Sexton. Tá apertado o negócio aí. O Jet Lawrence também não tá longe, não. 81 pontos. E na 250 SMX, Hayden Deegan venceu mais uma e chegou aos 100 pontos, abrindo uma boa vantagem aí contra o Tom Viale, que tem 81, e o Levi Kitchen em terceiro com 78. Super Motocross, que coroa seu grande campeão nesse fim de semana em Las Vegas, Fausto Macieira. É verdade, um campeonato super milionário, né? 10 milhões de dólares entre premiação. Quem vence cada corrida ganha 50 mil dólares na MX2 250, na SMX2 250 e na SMX1, que é a 450, ganha 100 mil dólares, e o prêmio para o campeão é de 1 milhão de dólares, né? Então, e 500 mil dólares na 250. Então, na 250, a situação está muito favorável ao Deegan, né? Ele venceu todas até agora, está em grande fase. Não sei o que ele vai fazer em 2025. Eu, se fosse ele, ficava na 250 mais um aninho. Ele tem 18 anos, né? Comprou um carro esporte agora de milhões. Então, ele está numa grande fase, e a 450 é mais difícil, né? Então, no lugar dele, se eu tivesse o privilégio de estar no lugar dele, eu ficaria mais um ano na 250. E na 450 foi uma corrida cheia de alternativas, porque o Jet Lawrence não está 100% fisicamente. Ele foi o campeão do ano passado, ganhou 1 milhão, né? Ele não está 100% fisicamente, e na primeira corrida ele vinha liderando, brigando com o irmão dele, os dois australianos da Honda, e o Eli Tomac andando também muito bem, mas também não está fisicamente 100%, e o Hunter acabou vencendo pela primeira vez na 450. É o primeiro ano do Hunter Lawrence na 450, o Jet já tem mais um ano de experiência, e ele venceu e assumiu a liderança do campeonato. Quer dizer, ele ganhou 100 mil dólares, né? Ou 200, né? Não, ele ganhou 100 porque ele ganhou uma. Mas ele está com 1 ponto de vantagem sobre o Hunter, sobre o Chase Sexton, que ganhou a corrida 2, né? Então, ele teria... a pontuação é bem hermética, né? É uma combinação de pontos do motocross e do supercross que pré-classificam, e nessa pontuação específica do super motocross, que é um playoff, né, inspirado na NBA, 1 ponto separa o Lawrence do Sexton, e o Jet Lawrence está a 8 pontos, né? Está a 9 pontos do líder. E a pontuação dessa final, que vai ser em Las Vegas, vale o triplo, né? Então, todo mundo tem chance. Até o Tomac tem alguma chance, ele está em quarto, mas aí ele depende de uma combinação de insucessos dos seus rivais. Então vai ser um pega fenomenal, né? Estados Unidos e KTM contra Austrália e Honda. E vamos ver quem vai levar esse 1 milhão. E todos os pilotos que estão competindo nessa classe, ao todo, levam uma premiação nas 3 etapas de 10 milhões de dólares. Então, olho na pista e olho na conta no banco, que vai ter repercussão de acordo com o resultado. O pau vai comer. Agora, Gui, antes da gente fechar o nosso podcast essa semana, infelizmente temos uma notícia triste para passar aqui, né? Um falecimento de alguém muito conhecido no mundo da MotoGP também. Infelizmente temos aí a notícia da perda do Luca Salvadori, né? Um piloto muito conhecido, não só de quem é fã do esporte, mas da galera que acompanha mesmo o mundo da moto no geral. O Luca era um cara muito famoso no YouTube, ele se consolidou nisso de videomaker, sempre mostrando as habilidades dele. Infelizmente, ele estava disputando uma prova da IRRC na Alemanha, sofreu um acidente, se envolveu ali num acidente maior, que o piloto caiu na frente dele, ele acabou se envolvendo junto, infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo, né? Uma morte que está sendo muito sentida no mundo do esporte. Vários pilotos da MotoGP, inclusive, se manifestaram, né? Lamentaram a perda do Luca. Triste, hein, Fausto? Muito triste, né? Ele tinha 32 anos. Essa era uma prova de motovelocidade de estrada, estilo Ilha de Man, né? Lá na Alemanha. Ele fez a pole, ele fez o melhor tempo, largou na frente, se envolveu num acidente com um piloto alemão e acabou não sobrevivendo. E foi uma perda muito grande. O paddock gostava muito dele. Eu seguia, ele tinha 500 mil seguidores no YouTube, mais outros 500 no Instagram. Eu era seguidor do Salvadori, que o Pecco Bagnaia fez uma declaração assim muito carinhosa, né,
por tudo que eles viveram juntos, eram muito amigos, os dois italianos. E ele correu na Moto E no ano passado, na classe onde compete o Eric Granado, ficou na 17ª colocação, já correu no Mundial do Superbike, foi campeão italiano de subida de montanha, quer dizer, um piloto e uma pessoa extremamente versátil, extremamente capacitada e deixa um buraco imenso. A gente sabe dos riscos que o motociclismo esportivo envolve, né? Quando você vai competir em qualquer nível, você assina um termo de responsabilidade. Eu acredito que até nas corridas piratas, na ficha de inscrição, você tem um X para você marcar lá, se responsabilizando por qualquer acidente e pelas consequências do seu acidente. Aliás, falando em acidente, o filho do Stefan Everts, o Liam Everts, se machucou na China, está com um problema numa vértebra do pescoço. É dúvida para o Motocross das Nações, e o que a gente deseja para ele é uma completa recuperação. E nos solidarizamos com todos que ficaram muito abalados, muito consternados com a perda do Lucas Salvadori. Sem dúvida. Notícia triste, mas a gente também não podia deixar de registrar aqui, né? Até pela importância do personagem. Gui, não é com o melhor dos climas que encerramos o podcast hoje, mas tem muita MotoGP pela frente, tantas coisas no motociclismo. Obrigado por mais uma participação, desse seu retorno aqui ao podcast. É isso aí, valeu Carlos, valeu Fausto. E agora vamos ficar de olho porque a MotoGP vai entrar num ritmo frenético, né? São 2 rodadas triplas, 6 corridas em 7 semanas antes da grande final em Valência, 7 pontos separando Jorge Martin de Pecco Bagnaia. Inclusive, o Pecco pode assumir a liderança de forma orgânica esse fim de semana, né? Vencendo as 2 corridas com o Martin em segundo nas 2, ele assume a liderança por 1 ponto. Então, a temporada 2024 da MotoGP tá muito legal. E vamos ficar de olho, porque promete muito essa Misano 2. Misano para moto, a gente sabe que é uma pista que funciona demais. Fausto, dando a deixa aqui pro seu brap derradeiro e prepare os seus despertadores aí para essa maratona, hein? Pois que venham muitos momentos felizes, né? Muita diversão, muito entretenimento, muita disputa nessas etapas, nessa reta intensa de temporada 2024 no Mundial de MotoGP e nas outras competições também. Eu agradeço por estar aqui mais uma vez falando de moto, esse assunto encantador que muitas vezes nos abala, mas vamos seguir em frente. É isso. Então, boa semana para todos. Valeu, Carlos. Obrigado, Gui. Obrigado a todos que estão conosco aí no podcast. Aquele abraço. Acelera, Brasil! É isso aí, galera. Você já sabe, semana que vem temos mais um encontro marcado para tratar do GP da Emília-Romanha, etapa 2 de Misano no Mundial de MotoGP em 2024. Tchau, tchau. Até mais.